Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 8, dos versículos 28 ao 34. E aqui é o famoso trecho onde Jesus expulsa de 2 homens demônios que os atormentavam. E esses homens, diz aqui o texto, aterrorizavam a região das 10 cidades, ali próximo de onde Jesus fazia o seu ministério. E esses homens, eles, enfim, como eu disse, aterrorizavam aquela região, e havia uma estrada onde Jesus estava passando, e ninguém se arriscava a passar por ali, por conta justamente desses homens que eram violentos, enfim. Os demônios que estavam dentro deles perguntaram a Jesus quando o viram por que ele estava ali os importunando. E disseram: você é o Filho de Deus, e ainda não é a sua hora de se manifestar. Então, sabendo que Jesus de qualquer forma ia expulsá-los daquelas pessoas, eles pediram para ir viver dentro de uma manada de porcos que estava ali ao lado pastando, enfim, no seu curral, digamos. Jesus então concorda e os porcos se precipitam no mar. E é interessante que os homens que tomavam conta desses porcos aqui vão contar na cidade o que aconteceu, e as pessoas da cidade, ao invés de ficarem contentes porque a cura e a libertação dos espíritos maus havia chegado ali, eles suplicam a Jesus que ele vá embora e não volte mais, porque justamente os porcos se perderam. Eles ficam aterrorizados, eles ficam assustados. E é interessante que o motivo pelo qual aqui o evangelista coloca para nós, o motivo pelo qual essas pessoas ficaram, enfim, revoltados contra Jesus é justamente porque os porcos se perderam. Nessa época, ter animais assim era, enfim, ter riqueza, ter um bem, como para nós hoje nós temos os nossos bens. E essa cidade fica então aterrorizada, as pessoas ficam revoltadas porque um bem se perdeu. E elas não percebem que houve uma libertação ali, houve cura. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas na nossa caminhada, na nossa vida, que elas ficam tristes e chateadas porque perdem coisas e não param para pensar que muitas vezes perder coisas da nossa vida significa ter libertação, significa estar livre, significa muitas vezes não passar por tormentas. As pessoas não param para pensar que Deus está tomando conta de tudo, e se eu não conseguir obter aquilo que eu queria, ou se eu perdi algo que eu tinha, talvez não seja porque Deus é mau e não me abençoa. Talvez seja porque aquilo me faria mal, e então sem aquilo eu estarei melhor. E eu não sei disso porque eu não sou Deus, eu não posso prever o amanhã. Mas Deus que pode, sabe, e então me liberta antes que eu mesmo me amarre na minha teia humana de tentativas de encontrar a felicidade nas coisas aqui dessa terra. Então, aqui fica uma lição para nós, a lição do apego às coisas materiais, às coisas deste mundo, e a lição de que Deus está acima de tudo. Deus é Senhor sobre tudo, Cristo é Senhor sobre as coisas. E se nós perdemos algo, ou se não alcançamos alguma coisa, muitas vezes é porque a bondade de Deus se estende para além do que nós podemos imaginar, do que nós podemos enxergar, do que nós podemos ver. E assim, evitando que nós tenhamos algo ou perdendo alguma coisa, Ele pode estar, na verdade, nos libertando de algo que nos faria mal lá na frente. Então, fica aqui uma lição importante, interessante para nós aplicarmos na nossa vida, mas também estendermos a vida de outras pessoas quando alguém ficar chateado ou revoltado por conta de coisas deste mundo. Porque muitas vezes nós perdemos coisas ou até pessoas para que algo pior não nos aconteça, para que nós não estejamos, mais longe de Deus, ou enfim, até soframos outros tipos de consequência
na nossa vida física e emocional lá na frente. Que nós não sejamos como as pessoas dessa cidade aqui, que por conta de uma manada de porcos perdida, por conta de um bem perdido, abriu mão de ter a presença de Deus ali, porque eles imploraram para que Jesus saísse e nunca mais voltasse. Deus abençoe você. Até amanhã.